Fala pessoal, golzaço na área e chegando para trazer mais um Meu Clube Sua História. Hoje vamos falar sobre o Botafogo de Futebol e Regatas, campeão brasileiro da Série B de 2021. Você vai saber tudo sobre a história da Estrela Solitária, desde a sua origem, que veio lá do Remo, até os seus dias atuais, passando pelos principais títulos, principais jogadores e muito mais. Fica até o final para você não perder nada. Antes, se não for inscrito, aproveita, já se inscreve, também já ativa o sininho para receber as notificações aqui do canal e não esquece de deixar aquele like. Seja bem-vindo a mais um Meu Clube, Sua História. Como foi dito, o Botafogo surgiu do Remo. No dia 1º de julho de 1894, nascia na praia de Botafogo o Clube de Regatas Botafogo. Nome esse que foi em homenagem à enseada do bairro onde competiam os seus barcos. A sua sede era um casarão demolido no sul da praia de Botafogo. O Clube de Regatas Botafogo foi o primeiro clube carioca campeão brasileiro de alguma modalidade. Já no ano de 1904, surgia no bairro de Botafogo um novo clube de futebol, o Electro Clube, primeiro nome dado ao Botafogo Futebol Clube. A associação nasceu de uma conversa entre dois amigos durante uma aula, Flávio Ramos e Emanuel Sodré. Eles estudavam no Colégio Afonso Gomes e durante uma aula de álgebra nasceu a primeira ideia de fundar um clube de futebol. Então, Flávio Ramos conversou com Otávio na Rua Voluntários da Pátria e o convidou para criar o novo clube. Finalmente, na tarde de 12 de agosto de 1904, o clube seria formado por um grupo de colegas com idades entre 14 e 15 anos. Então os meninos, que residiam no bairro do Botafogo, reuniram-se com outros amigos em um casarão no Largo dos Leões para fundar o Elétrico Clube. Até que foi feita uma outra reunião na casa da avó de Flávio, que se perguntou por que o clube, que era de Botafogo, não levava o nome do bairro. Aí então, os meninos resolveram trocar o nome e o clube passou a se chamar Botafogo Futebol Clube. O primeiro amistoso do Botafogo Futebol Clube ocorreu em 2 de outubro de 1904, contra o Futebol em Atlético Clube, na Tijuca, derrota por 3-0. Já a primeira vitória viria no segundo jogo, em 21 de maio de 1905, sobre a equipe do Petropolitano, 1-0, gol de Flávio Ramos. Em 1906, o time participou do primeiro campeonato carioca e tornou-se o primeiro campeão da cidade, eis que levantou o título dos segundos times, conquistando a Taça Caxambu. Esse título só viria a ser reconhecido oficialmente bem depois. O primeiro campeonato carioca conquistado e comemorado imediatamente após o apito final foi em 1910. Com uma campanha irrepreensível, marcada por 7 goleadas, o clube não apenas foi campeão, como ganhou o apelido de Glorioso. 2 anos mais tarde, viria um novo título carioca. Título de 1910, que está presente no hino do Botafogo. Na década de 30, outra época gloriosa, o time conquistou o tetracampeonato carioca, de 1932 a 1935, feito inédito até então no estado do Rio de Janeiro. Botafogo Futebol Clube, que depois de 38 anos de existência, uniu-se ao Botafogo, o de Regatas, dando início ao Botafogo de Futebol e Regatas. O Botafogo de Futebol e Regatas nasceu oficialmente no dia 8 de dezembro de 1942, como resultado da fusão de 2 clubes com o mesmo nome, o Clube de Regatas Botafogo e o Botafogo Futebol Clube. Os 2 clubes tinham suas sedes no bairro do Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro, e se uniram depois de um triste fato. No dia 11 de junho de 42, os 2 clubes disputavam uma partida de basquete pelo Campeonato Carioca e o jogador Albano, do Botafogo Futebol Clube, durante o intervalo, caiu em quadra, vítima de um ataque fulminante. O corpo de Albano saiu da sede de General Severiano e, quando passava em frente a Morisco Mar, o então presidente do Clube de Regatas Botafogo, Augusto Frederico, disse que nessa disputa apenas o Botafogo poderia sair vencedor.
O discurso do presidente então selou a fusão das duas equipes. Com a fusão, foram feitas apenas 3 alterações. A bandeira perdeu o escudo das letras entrelaçadas do BFC e ganhou a estrela solitária do Clube de Regatas Botafogo. A equipe passou a usar calções pretos e a bandeira ganhou um retângulo preto, com uma estrela branca no alto. O primeiro título do novo Botafogo veio 6 anos depois, em 1948, com Carlito Rocha como presidente e o cachorro Biriba como mascote, derrotando, em General Severiano, o lendário Expresso da Vitória do Vasco da Gama. Os anos que se seguiram foram marcados por vitórias e ídolos. Em 1957, o título carioca foi conquistado com uma histórica goleada por 6-2 sobre o Fluminense. O time alvinegro reuniu craques como Garrincha, Nilton Santos, Didi, Quarentinha, Amarildo, Paulo Valentim e também Mário Lobo Zagallo, conquistando 3 campeonatos estaduais, 3 Rio-São Paulo e servindo de base para a seleção brasileira que conquistou as Copas do Mundo de 1958 e 1962. Outro time glorioso foi o de 67 e 68, que conquistou o bicampeonato carioca e da Taça Guanabara, e também conquistou o primeiro campeonato brasileiro, a Taça Brasil, de 1968. Já nas décadas de 70 e de 80, o Botafogo passou por um jejum. O Botafogo ficou 20 anos sem conquistar o título. O calvário não foi só dentro de campo. O clube viu sua sede social e seu estádio famoso serem vendidos em 1976 para a Vale do Rio Doce, como pagamento de dívidas fiscais. O patrimônio só viria a ser retomado em 1994. A volta de títulos começou em 21 de junho de 1989, na histórica vitória de 1-0 sobre o Flamengo, quebrando o jejum com uma campanha invicta. No ano seguinte veio o Bi e, em 1993, a Copa Conmebol, tornando o Botafogo o primeiro clube carioca a levantar um título internacional dentro do estádio do Maracanã. Em 95, conquistou o Campeonato Brasileiro, comandado por Túlio Maravilha, Gonçalves e Donizete Pantera. No mesmo ano, em 8 de dezembro, o clube inaugurou o Complexo Socioesportivo Paulo Azevedo, no terreno onde estava situado o seu antigo estádio. Já em 1997, a torcida comemorou a conquista da Taça Guanabara, com 100% de aproveitamento, da Taça Rio e também do Campeonato Carioca. Para completar a década, o tetracampeonato do Rio-São Paulo veio no ano de 1998. O novo século não começou bem para o Botafogo. Em 2002, após campanha ruim, o clube foi rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, junto com o Palmeiras. Entrou numa grave crise política e financeira, mas encontrou forças para se recuperar já em 2003. Com o apoio da sua torcida fiel, transformou Caio Martins num caldeirão e, com um time modesto, mas de muita garra, retornou para a Série A ao lado do Palmeiras. Em 2006, com o técnico Carlos Roberto, um dos ídolos da sua história, voltou a ganhar o Carioca após 2 belas finais, 3-1 sobre o América na Taça Guanabara e 2-0 e 3-1 sobre o Madureira na decisão da Taça Rio. Em 2007, no aspecto patrimonial, o Botafogo obteve uma de suas maiores vitórias, o direito de mandar suas partidas no lindo e moderno Estádio Olímpico, construído pela Prefeitura do Rio para os Jogos Pan-Americanos de 2007. O estádio, que passou a ser conhecido como Engenhão e hoje leva o nome de Nilton Santos, um dos maiores ídolos da história do Botafogo. Estádio esse que foi inaugurado em 30 de junho de 2007, com vitória do Botafogo por 2-1 sobre a equipe do Fluminense. Em 2010, uma goleada sofrida por 6-0 para o Vasco deixou os alvinegros desanimados, sem perspectivas. Porém, o Botafogo, especialista em sair de situações adversas, arrancou para o título. Com a chegada de Joel Santana, o Glorioso levou a Taça Guanabara e a Taça Rio e conquistou o Campeonato Carioca de 2010, vencendo o Flamengo na final por 2-1. Em 2013, o Botafogo conseguiu novamente ser campeão carioca. Em 2014,
veio um novo rebaixamento esse para a Série B do Brasileirão. E, em 2015, após um ano turbulento, o Botafogo, com campanha inquestionável, foi campeão brasileiro da Série B daquele ano e garantiu seu retorno à elite do futebol brasileiro. Em 2020, veio novamente mais um rebaixamento para a história do Botafogo. A equipe novamente iria disputar a Série B do Brasileiro e agora mais complicado, pois ao seu lado estavam Cruzeiro e Vasco, ambos multicampeões do futebol brasileiro. Mas o Botafogo foi o único dos três que conseguiu acesso e ainda mais foi o campeão brasileiro da Série B desse ano de 2021. Entre os principais títulos da história do Botafogo estão o bicampeonato brasileiro em 1968, quando ainda se chamava Taça Brasil, e em 95 o bi da Série B 2015 e 2021, a Taça Conmebol de 1993, 4 Rio-São Paulo, uma Taça dos Campeões Rio-São Paulo, 21 campeonatos cariocas, entre outras competições de menor relevância. O clube ainda é responsável pela maior vitória já registrada no futebol brasileiro, 24-0 sobre o clube Mangueira, no Campeonato Carioca de 1909. A sua sede social, General Severiano, é um palacete erguido em um terreno cedido pela prefeitura em 1912. O Botafogo possui o CT João Saldanha, que em 2004 foi inaugurado para ser a casa do time profissional. Caio Martins, que fica em Niterói. O estádio recebeu muitos jogos do Botafogo na década de 80 até 2004, espaço que está sobre a concessão do Botafogo. Já os seus jogos acontecem no estádio Newton Santos, estádio que pertence à Prefeitura do Rio de Janeiro, mas está sob os cuidados do Botafogo, que ganhou uma concessão. O estádio pode receber até 45 mil espectadores. Newton Santos, Garrincha e Zagallo estão entre os principais ídolos da história do Botafogo de Futebol e Regatas. Esse foi mais um Meu Clube Sua História. Se você gostou, deixa o like. Se ainda não é inscrito, aproveita, já se inscreve no canal, já ativa o sininho e também já manda para o seu colega o vídeo, manda para o seu amigo e escreve aí nos comentários qual clube você quer ver aqui no nosso quadro Meu Clube Sua História. Segue o Golzaço também nas nossas redes sociais. É só procurar por @Golzaço, que vai nos encontrar tanto no Instagram como também no TikTok. Na próxima quarta, a gente volta com mais um Meu Clube Sua História. Um abraço e até a próxima.